Olá, galerinha! Tudo jóia? Tudo bem? Nono ano? Bem-vindos a mais uma aula de português. Nessa aula aqui nós iremos conversar um pouquinho sobre ferramentas de apoio à apresentação oral. Módulo 54 do livro 3. Eu peço que vocês abram lá o seu livro na página 54 e acompanhem o que nós iremos conversar, anote se surgir alguma dúvida com relação ao assunto e depois nós conversamos lá na nossa aulinha online. Joia? Tudo bem? Então vamos lá? Ferramentas de apresentação oral. Vamos ver o que nós iremos falar sobre isso, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar. Nós conversamos sobre a questão da voz, que foram os elementos paralinguísticos, lembram? O tom da voz, a expressão facial, a expressão corporal. Falamos sobre palestra, toda essa questão da postura do apresentador. A palestra ela é toda centrada e voltada a uma pessoa, que é o palestrante, ele tem o domínio do assunto. E para utilizar, para nós fazermos essas apresentações orais, nós temos alguns recursos e é sobre eles que nós iremos falar nesta aula. Em apresentações orais, como palestras, gênero estudado nesse capítulo, é comum que o expositor utilize recursos digitais, pessoal? Apresentações, vídeos, gráficos, tabelas, todos esses recursos para facilitar aí na comunicação, nessa apresentação oral. Normalmente lá vemos o uso de slides, como nós estamos utilizando aqui neste momento. Hoje existem ferramentas bastante sofisticadas que dão suporte a uma apresentação oral. Então nós conhecemos o PowerPoint, tem algumas pessoas que fazem apresentação também no Word, nós temos pessoas que gravam um vídeo, na hora de apresentar também no formato do vídeo. Então vamos lá, a apostila de vocês, ela traz esse texto aqui, que gostaria que você acompanhasse aí no livro, nós iremos fazer juntos essa leitura. Preze imitou seu cérebro para evitar o anti-PowerPoint. Peter Arvai, um dos criadores do Preze, conta em entrevista a Exame.com como seu anti-PowerPoint conquistou 45 milhões de pessoas, sendo 1,5 milhão no Brasil. E aí, você? Você utiliza o PowerPoint ou você utiliza o Prezi? Qual desses dois recursos você está acostumado a utilizar na hora que vocês vão fazer as apresentações orais no colégio, sabe? Os famosos seminários, que vocês ficam todos felizes em apresentar, não ficam nervosos, saem muito bem nas apresentações orais, quando nós temos lá, esse recurso lá na escola, você vai lá na frente, na sala de aula, explicar para os seus colegas, fazer ali como se fosse uma palestra. Qual recurso vocês estão acostumados a utilizar? Então, vamos acompanhar a leitura do texto? Vamos lá. Usado em aulas, palestras e reuniões de negócios, o PowerPoint é quase sinônimo de apresentação. Se no passado os concorrentes desse aplicativo da Microsoft se contentavam em imitá-lo, agora eles inovam. Um dos mais bem-sucedidos é o Prezi. Então, quando a gente vai falar em apresentação, a gente nem fala assim, a apresentação, você trouxe o PowerPoint? Já fala direto assim, ao invés de falar apresentação, Porque já ficou aí com o nome mesmo. A apresentação acabou sendo chamada aí de PowerPoint. Continuando o texto. Esse anti-PowerPoint, criado na Hungria, já tem 45 milhões de usuários, sendo 1,5 milhão no Brasil. Na semana passada, seus autores anunciaram uma parceria com a SOAP, empresa brasileira especializada em apresentações, que passa a trabalhar com Prezi, entre outras ferramentas. Vejam só, apresentações produzidas no Prezi são vistas em eventos como o Fórum Econômico Mundial e as conferências TED. O aplicativo é empregado por startups do Vale do Silício, por grandes corporações na lista Fortune 500 e por universidades americanas. No Brasil, é usado por organizações como Petrobras e Sebrae, certo? Enquanto o PowerPoint usa a metáfora de uma pilha de slides,
Então, vamos lá. O PowerPoint você vai seguindo aqui, como nós estamos fazendo, né? Slide por slide. O Prezi emprega uma imagem como base para a apresentação. Navega-se nessa imagem seguindo um caminho previamente traçado, como se ela fosse um mapa. A cada parada, um efeito de zoom revela uma tela com textos gráficos e fotos. Então, um exemplo que a gente está falando aqui, de apresentação oral. Então, a apresentação oral seria o meu foco e a partir dali saindo, né, as outras informações. Então, a cada informação que eu fosse falar sobre a apresentação oral, ele dava um foco e aí dava um zoom, e revelava aí a tela com os outros textos, gráficos e fotos. Essa tela é parecida com os slides do PowerPoint. A principal diferença está na maneira como é feita a transição entre as telas. Numa entrevista a Exame.com, Peter, fundador e CEO da Prezi, explica a ideia por trás disso. Então, vamos ver o que ele fala. Se eu perguntar que eletrodomésticos há em uma cozinha, você não vai pensar numa lista. Vai pensar na cozinha e nos lugares onde ficam esses objetos. É como o cérebro funciona. Quando você se move entre os slides usando zoom e deslocamento, você conecta ideias da maneira como está habituado a abordá-las. O PowerPoint é uma lista, não é algo natural para a nossa mente. Interessante, né, gente? Vou tentar usar o Prezi da próxima vez para vocês. Arvai afirma que essa maneira de navegar faz com que as pessoas na plateia retenham uma porcentagem maior das informações exibidas. Ele cita o caso da rede americana de academias de ginástica, Crunch Fitness. Eles fazem apresentações para potenciais franqueados. Depois que trocaram o PowerPoint pelo Prezi, tiveram um aumento de 30% no percentual de interessados que se tornam franqueados. Nossa, se tem essa capacidade de aumento aí de percentual de interessados, vou começar a fazer as minhas aulas no Prezi. Quem sabe agora vocês ficam muito mais interessados. Tem o interesse de vocês, claro, né? Mas acho que agora aumenta. Vamos continuar? Arvar fundou a Prezi em 2009, em Budapeste, na Hungria, com 2 sócios. Um dos meus sócios é artista plástico. Ele criou uns trabalhos multimídia que tinham efeitos de zoom e deslocamento. As pessoas adoravam isso. Surgiu então a ideia de empregar a mesma técnica para apresentações de negócios, conta ele. Falei para você, pessoal, sempre, né, uma oportunidade aí, ela é gerada aí de uma situação, de algo que nós estamos vendo, de uma necessidade, e a partir dali tem aquela pessoa que tem, né, aquele que a gente fala assim, né, tchan, ele pega a oportunidade, foi o que aconteceu com ele aí. Vamos lá. O Prezi tem versões para o Windows, Mac, iPhone, iPad, além de uma que funciona na web. Uma conta gratuita permite criar apresentações públicas na web. Opções de assinatura paga possibilitam produzir apresentações privadas, personalizá-las com o logotipo da empresa e editá-las offline com os apps para o Windows e Mac. Esse texto de Maurício Grego, Prezi imitou seu cérebro para virar um de PowerPoint. Interessante, né, gente? Fica a dica aí para vocês, tá? Para as próximas apresentações, para mim também. Se vocês começarem a utilizar o Prezi, tiver alguma dica para passar para Pro, ou quem já utiliza o Prezi e quiser conversar comigo, estou aberta aí para nós mudarmos o nosso estilo de apresentação. Boa ideia, né? Vamos lá então, gente. Se antes as apresentações elaboradas virtualmente destinavam-se a meramente sintetizar as informações expostas oralmente, então a gente pensava nisso. A gente vai fazer a apresentação, vou sintetizar aquilo que eu vou falar, colocar o mais enxuto possível. Hoje, o que acontece? Softwares como o Prezi servem também para que o público absorva com mais facilidade o conteúdo. Então, não fica só no domínio do apresentador, mas sim ele vai vendo ali o que vai colocando, né? Dando foco, dando zoom e ele vai conseguindo absorver. É o que diz aí, né? O nosso texto. Com software de apresentação, podem-se usar inúmeros recursos que agregam sentido ao que se opõe, como gráficos, né, turminha? Tabelas, vídeos e GIFs animados. Então, fica a diquinha para vocês aqui, ó. Se inscreva no canal e ative as notificações. Então, quer saber mais sobre as nossas aulas? Se inscreva lá no canal, lá ativa o sininho para você receber aí as notificações.
Cada um deles completa ou evidencia informações que talvez escapem ao público, ok? Continuando. Mais uma comprovação de que a comunicação oral pode ser muito mais complexa do que o mero ato de transmitir um conteúdo por meio da fala. Nós estamos conversando muito, né? Refletindo sobre isso, que não é simplesmente apenas eu dizer ou transmitir aquilo para vocês, né? Tem muitas coisas aí ao redor que influenciam. Então, a gente falou aí dessa questão do timbre da voz, nós falamos da questão dos gestos, nós falamos daquela questão da postura, aquela questão dessa apresentação também, né? Não é só chegar ali numa sala e só um bate-papo, conversando com vocês. Nós ficamos aí 30 minutos apenas conversando só, vocês não vão absorver tudo que é passado, né? O que foi proposto aí com o objetivo que vocês aprendam ou entendam. Então, fica aqui mais uma comprovação nesse sentido. E aí é bom nós termos aí esses recursos para auxiliar aí na nossa apresentação. Certo, turminha? Muito bem? Agora eu gostaria que vocês, depois desta aula show, pegassem o seu livro na página 61 e 62. Convido vocês a fazerem os exercícios. É do 1 ao 5. Fiquem tranquilos, é o de aplicação e propostos, tá? É tranquilo os exercícios, aí numa próxima aula nós vamos conversar sobre fazer a correção desses exercícios. Se surgir alguma dúvida, não esqueça de anotar no seu caderno para que nós possamos tirá-la na nossa aula online, ok? Não se preocupe, olha lá, vai dar tudo certo e boa sorte. Ficamos por aqui então, muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula e não se esqueçam aí de inscrever no nosso canal para você ficar aí, né, por dentro das novidades, das notificações, certo, turminha? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. E pensem aí numa apresentação para vocês fazerem lá na nossa aula online. Combinado? Beijão, até mais.